bem-vindo à nossa reunião. Nós somos o Grupo Sim. Nos reunimos aqui na Unity de Farmington Hills, todas as quintas-feiras. A nossa palestra que começa às 7h25 é seguida do passo magnético que a gente administra para os visitantes, né, para os que vêm aqui para a nossa reunião. E paralela a essa atividade da palestra, temos aqui a evangelização infantil. Se vocês têm crianças, podem trazer crianças até 12 anos, a gente vai acomodá-las da melhor maneira possível, trazendo aí a mensagem do Cristo para elas, né, de uma forma educativa e participativa também. Temos uma biblioteca aqui com um acervo de mais de 200 livros, né, que abordam os diversos aspectos da doutrina espírita. Esses livros podem ser emprestados, né, mas vocês precisam vir aqui para fazer isso. Nós temos uma reunião educativa, né, que acontece às segundas-feiras via Zoom, né, que é coordenada pelo nosso mestre Babler, né. Atualmente nós estamos estudando e discutindo o livro dos médiuns. Já está bem adiantado e já existe aí uma programação para que haja um curso de médiuns, né, presencial, que muito próximo vai ser divulgado aí quando a gente vai iniciar. Já pode dizer que vai ser na quinta-feira à noite, Bárbara? Às 8. Após a aplicação do passe, basicamente. E vai ser aqui na Unity também. Ok. Então pronto, já está divulgado. Fora isso, a gente divulga todas as nossas atividades nas mídias sociais e fazemos atividade de caridade. A mais recente foi agora, há poucos dias atrás, onde a gente procura congregar as pessoas de diversas crenças e de diversos aspectos culturais, né, no sentido de arrecadar doações para que a gente possa encaminhar a algumas empresas com que a gente trabalha. Sempre mentalizando a oportunidade que a gente tem de fazer a caridade. E a gente já está trabalhando na próxima atividade, que deve ser agora em julho. 29 de julho. Dia 29 de julho, como falou o nosso amigo aqui. Hoje eu vou fazer uma pequena apresentação a respeito eu acho que eu dei todos os avisos já, né? Pequena apresentação sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Para iniciar, eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos, se acalmassem nos seus assentos, para que a gente possa fazer uma mentalização, respirando profundamente, relaxando. Vamos seguir mentalmente a espiritualidade amiga que vai coordenar esse trabalho de hoje, a palestra, o passe. Já tivemos a nossa reunião mediúnica, que todos aqueles que aqui vieram, encarnados e encarnados, estejam conectados de maneira a participar dessa pequena palestra onde a gente aborda temas da literatura kardeciana e que, acima de tudo, a gente pode participar através das intuições que os amigos do plano espiritual vão nos trazer e das nossas também.
nos pedir a harmonia, a paz, o amor e a compaixão estejam aqui conosco durante esse momento, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse tema veio bem a calhar para mim, porque eu passei por um evento recentemente, né, onde as coisas que eu vou falar aqui hoje se demonstraram bem claramente. Né? Eu vou falar depois do evento e vocês vão entender bem o porquê que esse tema foi escolhido. Eu não escolhi o tema foi escolhido para mim, né? Particularmente para mim. Né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Lá no Evangelho existem 3 citações da Bíblia, né? A primeira sendo bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo dessas citações é a seguinte. Né? Tudo que existe de entendimento a respeito disso nos leva a crer que até os mais simples pensamentos, as menores ofensas, por assim dizer, que a gente possa fazer contra o nosso próximo, elas vão ser, por assim dizer, negativas para nós mesmos. Né? Então, quando ele fala assim que isso é uma coisa que já vem dos antigos, né? Esse conceito de que a gente precisa respeitar, está lá nos 10 mandamentos, né? Principalmente aqueles mais, por assim, mais difíceis, né? mais contundentes, né? Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não roubarás, né? Não usareis o nome de Deus em vão. Né? Todos esses, por assim dizer, os 10 mandamentos em si, eles já são um chamado para que a gente procure respeitar o próximo, para que a gente procure ser mais paciente, para que a gente procure entender mais as pessoas do jeito que elas são, aceitá-las. Né? E o texto aqui fala assim, ó: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo de quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho dos sábios, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado no fogo do inferno. Mais passagem de Mateus. Mais ou menos o que eu falei, são coisas simples, algumas mais severas, né, como tirar a vida de uma pessoa, mas outras que são insultos, que talvez hoje a gente aceite mais, né, assim, sejam mais aceitos dentro da sociedade atual. Né? A gente vê tanta coisa, tanto desrespeito, né, que de certa forma a gente já normalizou isso aí. A gente já acha que isso é bobagem e tal. Mas, como eu disse no começo, até o menor pensamento que desrespeita o próximo, né, está contribuindo contra você mesmo, contra aquele que gerou esse pensamento. Né? Então, com essas palavras, Jesus queria exatamente trazer a gente para
aquilo que é mais importante, para que a gente seja moderado, para que a gente seja manso, né? Manso de espírito, talvez até morno, né? E amável com as pessoas e, acima de tudo, ter a paciência. Então, a paciência é a primeira palavra-chave aqui, né? E a segunda palavra-chave vai ser exatamente o oposto da paciência, que é a ira, né? A cólera. Né? Por que vocês acham, vocês conseguem perceber que a paciência e a cólera estão diametralmente opostos? Não faz sentido para vocês, né? E que eu pelo menos me vejo assim, bem no meio desses dois sentimentos, né? E esse evento que eu vou falar depois, ele fala exatamente disso aí, né? Como a gente sabe que a maioria das pessoas que estão existindo nesse mundo, nesse momento, estão mais ou menos próximos do mesmo nível assim, de desenvolvimento, é de se imaginar que também a gente não tem assim, muitas pessoas que são extremamente pacientes, como também não tem muitas pessoas que são extremamente irritadas, coléricas, impacientes com aquelas pessoas com as quais elas convivem. A gente está mais ou menos aí no meio, mas a gente ainda vive esses sentimentos exatamente porque a gente tem que aprender a chegar, né, se distanciar dos extremos e entender como a gente pode navegar pelo meio entre esses sentimentos negativos, não só a paciência como a cólera, mas o egoísmo, né, e a benevolência, né, são duas opostas também, né? E tantos outros que ajudam a gente, né, que estão aqui conosco simplesmente porque a gente precisa vivenciar esses sentimentos, para que a gente possa aprender. Fica evidente em todas as circunstâncias que a intenção agrava ou a falta atenua as consequências desses sentimentos. Quer dizer, se a pessoa ou desenvolve a cólera, a ira, o egoísmo na sua mente e por intenção, né? Porque se não existe ainda senso crítico naquela mente, né? Aqueles sentimentos são incentivados, né, de uma maneira assim contínua, né, na existência da pessoa, a gente sabe que as consequências vão ser mais fortes ainda. Da mesma forma, quando a gente atenua aquele sentimento, procura pensar duas vezes, eu vou fazer isso, aquela pessoa não merece que eu faça isso. Então isso aí já é uma atenuação, já pensou duas vezes antes de dizer aquela palavra, de insultar aquela pessoa, de agredir fisicamente ou moralmente. E isso ajuda a gente a progredir. Quanto mais a gente atenua, né, mais a gente consegue dar um passo adiante. Quanto mais a gente incentiva o sentimento negativo, mais a gente fica preso naquele estado mental, naquela condição que a gente tem. Um exemplo muito fácil de entender é a questão do apego, né? Que a gente sabe que o apego à materialidade é uma coisa assim, é um sentimento extremamente complicado, principalmente quando a gente desencarna, né? Ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa que era conhecida minha na época da escola, que desencarnou, né, ontem. Aí os meus colegas falaram assim, não, ele estava assim, ele bebia, ele tinha problema físico, não, uma pessoa nova desencarnou com menos de 60 anos de idade, né? E aí eu falei para os meus colegas assim, a gente precisa rezar muito por ela, porque ela vai precisar muito, né? Ficou claro que a pessoa entrou num estágio numa condição mental suicida, né?
todos os depoimentos que eu vi dos meus colegas mostravam que eles se colocam naquela condição. E ainda deve estar. Então, é aquilo que eu estava falando, o apego. Quando a gente se apega àquelas situações que a gente vive, né, principalmente nos últimos anos da existência, né, aquilo ali vai pesar bastante. Né, para o bem e para o mal. Né. A gente pode se apegar com o espiritismo, a gente pode se apegar com a caridade, a gente pode se apegar com a benevolência, né, com a ajuda ao próximo. Né. Esse é um apego bom, é um incentivo, é um atenuador daquela materialidade que a gente está deixando. Né. De pouco em pouco, a gente vai deixando à medida que a gente vai avançando na vida. Né. E o problema desses sentimentos negativos é que eles são contrários à lei do amor e da caridade. Isso aí é de certa forma, bem evidente. Né? Como a gente já comentou aqui, é muito difícil você odiar e amar ao mesmo tempo. Né? Você consegue ficar ali no meio, eu acho que dá para ficar ali no meio, mas fazer os dois extremos ao mesmo tempo é quase impossível. Pelo menos da maneira que eu entendo e que eu vejo. As experiências que eu tenho, nas convivências que eu tive até agora nessa existência, tem alguém que, talvez até que os psicólogos, os psiquiatras possam dizer assim, isso é um distúrbio de bipolaridade. A pessoa está indo de um extremo a outro, assim, na questão de segundos, né? Mas efetivamente a gente não consegue. Da mesma forma que os cientistas já disseram assim, é impossível para o ser humano fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando a pessoa está muito treinada, ela consegue mudar de uma coisa para outra muito rápido, né? Mas ela não consegue fazer. É impossível para qualquer ser humano fazer duas coisas ao mesmo tempo. Em um determinado instante, o cérebro vai estar concentrado em uma coisa, no próximo instante, em outra coisa. Mas ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é comprovado cientificamente. Nem as gerações mais novas conseguem fazer isso. Esses sentimentos negativos, né, essas ofensas que a gente faz, as agressões que a gente comete, elas também são contrárias à benevolência recíproca e à fraternidade. Como é que a gente pode ser... Como é que pode existir benevolência recíproca quando você odeia alguém? Por que eu estou falando da benevolência recíproca? Porque se houver paciência, se houver amor, se houver entendimento, existe uma tendência natural de que as duas partes se tornem benevolentes umas com as outras. Enquanto que, se houver ódio, discórdia, todos esses sentimentos que são, como eu posso dizer assim, que são negativos para a gente, né? Que atentam contra a nossa integridade, a nossa própria integridade, esses sentimentos eles são contra a fraternidade. Não pode existir fraternidade se houver ódio, discordância. Então, o que Jesus queria dizer, por bem-aventurados que são brandos, porque herdarão a terra. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Cleiton. Na minha visão, é a questão de quanto mais você
tem tolerância, mais você tem paciência, né? Você consegue abraçar mais e viver mais em harmonia com a Terra. Né? Que aqueles que não têm essa tolerância vão acabar morrendo mais rápido. Não vão herdar a Terra. E é interessante, bem colocado isso aí, é exatamente o que ele fala, porque é interessante a colocação que eles herdarão a terra, como que diz assim, se você for brando, é uma garantia de que você vai conseguir existir mais nesse mundo material por mais tempo, né? Como você falou. Enquanto que se você for os ignorantes, os intemperados, os agressivos, eles não duram muito tempo. Né? Tem um colega também, eu conheci há muitos anos atrás, e ele passou por essa triste experiência. Um motorista de ônibus agrediu ele assim, não fisicamente, mas com o ônibus dele, né? E daí esse meu colega saiu do carro, o carro parou na frente, ele saiu do carro e foi tomar as dores, né? Foi confrontar o motorista do ônibus. Aí o motorista estava armado e atirou nele e tirou a vida dele ali naquele momento. Violência gera violência. Isso aí é evidente. Né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Que tolerância gera benevolência, né? Por assim dizer. O texto aqui diz o seguinte: Jesus quis dizer que até agora os bens materiais são tomados pelos violentos. Infelizmente é a realidade. Em prejuízo dos brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o que é supérfluo. Mas Jesus promete que a justiça lhe será feita. Assim os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Na vida material nada se leva. Eu estou caminhando aqui para o fim do texto, mas o que eu queria comentar agora, ler para vocês as duas instruções dos Espíritos, né? Tem 4 ou 5 nesse capítulo, mas eu deixei as duas que são exatamente falando sobre a paciência e a cólera. E aí eu vou mostrar para vocês por que isso veio para mim. Porque a paciência diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente, que, pela dor nesse mundo, vos marcou para a glória do céu. Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nós devemos que nós são impostos. Isso aqui não está legal. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer
que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra afronta. Ou seja, o que é que ele diz aqui? Vamos olhar para o alto e agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada, em vez de nos imbuir na nossa angústia, achando que alguém, ou Deus até, foi injusto conosco e nos colocou uma penalidade muito forte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa foi a paciência. Por que a paciência veio para mim? Porque outro dia eu estava numa fila, né, para fazer uma coisa que na minha mente ia levar 15 minutos e acabou levando 45. Né? E as provas que ocorreram enquanto eu estava lá, vieram outras pessoas que não respeitaram o direito daquelas que estavam na fila, né, e passaram na frente. Né? E aí, nesse momento, me veio a mente assim, paciência. Né? Você precisa trabalhar a paciência. Né? E aí eu respirei fundo e fiquei lá. Pronto. Né? Agora vamos falar da cólera. Que a cólera também me veio. Você bateu alguém, meu amigo? Eu não bati em ninguém. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais. Eu tenho direito a isso. Eu tenho esse status, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Depois eu vou falar por que eu me entreguei. Eu quase não me entreguei à cólera. Quase não. Quase não. Bateu alguém. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Somos melhores do que aquelas outras pessoas. É o que a gente pensa. Né? Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os. Minha mãe fazia muito isso. Porque ele não obedece. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que a impressão produzirá que
por aí que impressão produzirá nos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Piedade própria. Se ponderasse que a cólera a nada remedia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a primeira vítima. E a gente vê tanto isso, né? Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-la a de que torna infelizes todos os que o cercam. Uma pessoa colérica, uma pessoa estressada. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama. E quem pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Não falta aí, né, as pessoas que acabam tirando a vida das pessoas mais próximas delas, pessoas que, teoricamente, elas seriam as mais amadas. Né? Semana passada eu vi na televisão lá do Brasil que o índice de feminicídio cresce assim assustadoramente no Brasil, porque as pessoas, os maridos, os ex-maridos não conseguem aceitar que aquele relacionamento acabou. Aí vão lá e tiram a vida da mulher. Né? Tem um exemplo claro disso aqui. Tem muitos, não só no Brasil, aqui também. O índice de violência doméstica aqui nos Estados Unidos é uma coisa assim assustadora. Talvez até mais do que no Brasil. Talvez eles não cheguem a matar porque eles sabem que eles vão para a cadeia. Mas, se vocês procurarem ver, tem só aqui na região onde a gente vive, tem uma infinidade de instituições dessas que a gente conhece, que elas trabalham simplesmente para acolher mães, crianças, né, que foram maltratadas em casa, abusadas. Às vezes o abuso não é só abuso sexual, às vezes é moral, é físico. Né? Em suma, a cólera não excluiu certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar a cólera. O espírito, ao demais, é concitado a isso por um outro motivo, de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Eu fiquei assim mais interessado nesses dois depoimentos aqui dos Espíritos, né? Do que propriamente do que foi colocado no texto, mas a gente tinha que colocar aquilo ali porque é uma coisa que está ligada com a outra. E para encerrar, eu vou falar para vocês porque é que eu quase que me deixei dominar pela cólera. Entendi que foi o contrário, né? Você contou o contrário. Contando notícia errada. Você tá enganando a gente agora. Porque o que aconteceu? Nessa mesma fila, nesse mesmo local onde eu estava, eu estive na semana anterior. E eu fui lá fazer esse processo, foi uma locadora, eu fui retornar ao carro, né, e aquela pessoa com a qual eu estava lidando, agora na semana passada, né, foi a mesma pessoa, estava lá no mesmo dia, na sexta-feira, no mesmo horário, e aconteceu de que aquela pessoa, eu entreguei para ela e disse: eu só estou retornando o veículo, né, você pode me enviar um e-mail, está tudo certo, né, eu preciso do recibo para fazer minha comprovação de despesa. E o e-mail não veio. Né?
o coisa não, assim, a pessoa não fez a parte dela, não fez o que ela deveria ter feito. Né? E aquilo me deixou chateado. Né? Eu já estava chateado na segunda-feira, no dia que eu fui pegar o outro carro. E aí eu pedi a pessoa, a gerente lá, né, na segunda-feira de manhã, falei para eles, não recebi ainda, se você puder mandar ela, preparou imediatamente. Né? Daí que ele fala aquilo ali, né? A gente se deixa dominar pelo orgulho, porque eu mereço aquilo ali. Né? Eu fiz a minha parte, eu paguei, entrei, devolvi o carro, por que eu não recebo o recibo que me é de direito? Né? Não fui benévolo com aquela pessoa, porque aquela pessoa, naquele momento, tinha muita gente no local e tal, e esperei até o fim. Né? Mas esperei até o fim, porque aí eu sabia, então agora não tem desculpa. Ele vai me dar. E eu disse a ele, né? A princípio eu tive vontade de dizer com um tom agressivo, mas depois eu pensei, né? No momento eu pensei assim, não, ele não precisa mais do que disso, eu só preciso dizer a ele, e aí eu disse, olha, eu preciso que você feche o coisa agora, recebe o carro, para que eu receba o meu recibo, e eu não preciso ligar para você na segunda-feira. Né? Só isso. Aí ele fez, eu agradeci e fui embora. Desejei a ele um bom fim de semana. Né? Mas tudo que eu li aqui hoje para vocês, tudo que a gente comentou, foi exatamente o que aconteceu comigo naquele dia, na sexta-feira. E isso veio para mim bem claramente na hora que eu disse para você, eu vou fazer a palestra da quinta-feira, né? Eu não tinha um título ainda, mas aí eu abri lá o Evangelho e veio esse daqui, né? E melhor ainda as duas instruções dos Espíritos, né? Que foram, para mim, espetaculares. Né? Ainda tem aí uns 5 minutos. Alguém quer compartilhar alguma situação? Eu acho interessante você falar assim que eu não sei você, mas no meu caso você pode escolher qualquer coisa do Evangelho, que quando eu leio, é eu lá. Eu sempre então mais pelo ano. Mas eu queria falar para você, o que você fala da gente ser. Tudo bem, talvez ela tinha algum problema, só do fato dela estar trabalhando naquele lugar que tem aquele monte de gente brigando com ela, ela já está pagando os pecados dela, você não precisa falar nada, que já foi. Mas a minha pergunta é a seguinte, o que você acha da impunidade? Você não poderia ter falado para a pessoa, por exemplo, assim, semana passada eu vim, semana passada eu vim, você não mandou um e-mail para mim, eu tive que fazer, eu tenho um problema grande com isso. Então, mas aí sim, porque eu acho que a gente falar o que está errado sem ser agressivo. Isso é como falar. É como falar, porque hoje eu vejo assim, a impunidade é tão grande porque ninguém mais fala nada. Né? A pessoa te fecha num trânsito, que nem o cara, você falou que o cara fechou lá e o outro foi reclamar e o outro tirou. Ou sei lá, tanta gente faz coisa errada e as pessoas tomam o errado pelo certo. E aquele negócio, todo mundo faz, então eu posso fazer. Não é porque todo mundo faz está certo, não é porque ninguém faz está errado. Né? Então, o que você acha dessa impunidade? Não, a impunidade, com certeza, não pode existir. Agora a gente tem que ser assertivo e ao mesmo tempo equilibrado, dar um retorno para a pessoa, ou para o grupo, e dizer assim, olha, isso não foi legal, né? Está prejudicando, como ele falou aqui, né, no caso da cólera, prejudica outras pessoas, né? Porque, o que tem a ver a cólera com essa situação? A situação não pode gerar um sentimento de cólera, de ira, de revolta, né? Mas se a gente, por assim dizer, normalizar isso, né? Entender que aquilo ali, como você disse, né? Tem uma situação, tem um contexto, então a gente precisa, mesmo assim, ser assertivo, né? Dizer assim, esse é um problema e eu preciso que você resolva esse problema, porque o problema não é meu, o problema é seu. Se você não dizer isso para você agora, você vai fazer isso com outras pessoas. Seu problema passa a ser meu depois. Né?
Não, mas eu digo assim, se a gente não der esse retorno, ela vai fazer, aquela pessoa vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Sim. E pode ser que a outra pessoa não tenha o mesmo nível de benevolência que eu tenho. Né? E aí causa um problema. Quer dizer, é o que eu estava falando, que gera violência. Né? Às vezes pode ser até que não seja uma violência física, mas ela gera um pensamento na cabeça daquela pessoa que foi atingida por aquela atitude, pela falta de atitude, e aquele pensamento em si acaba gerando outros problemas. Né? Então, o feedback é uma coisa assim, fundamental. Não é só tipo, a impunidade. A pessoa que fez alguma coisa errada, a justiça vai fazer isso, ele vai demorar mais para evoluir tudo. Mas a gente não tem aquela evolução antes. Alguma coisa tem que ser feito aqui, porque a gente ainda precisa. Eu acho que no nosso nível, a gente ainda precisa ser. O próprio livro do Espírito fala que a gente aprende mais pela dor. Eu gosto de aprender pela dor dos outros. Os outros sofreram e eu falo, não faço. O cara dói, põe a mão lá, queimou, não faz mais. Mas eu acho que assim, eu acho que ainda a gente precisa ser corrigido. Tanto que existe cadeia, que existe um monte de coisa e a gente está aí, né, tentando melhorar. Eu tive um colega de trabalho que ele disse assim, quando essas coisas acontecem, eu preciso de um coaching moment. É que o nosso chefe, o nosso mentor vem e diz pra gente, aconteceu isso aí, né? De repente você precisa refletir a respeito disso, né? Vamos trabalhar juntos para ver se a gente consegue superar essa... Não resolve o problema. É o tal do coaching moment, né? Que a espiritualidade amiga faz com a gente o tempo todo. Fez comigo nesse dia aí. Eu estava lá, né, já a temperatura está subindo aí, veio aquela palavra, paciência. Aí eu fiquei lá encostadinho na parede, deixei tudo acontecer. Eu disse, eu vou ficar aqui até o fim, né, para falar com aquela pessoa, para dizer a ela, né, o que aconteceu, explicar por que eu fiquei ali, né? E eu falei, recebi meu recibo, agradeci. Capítulo 5. Capítulo 5? É o capítulo 9. Tem que ler umas 10 vezes. Né? Leia só precisa ler as instruções dos Espíritos. Todas eu diminuí, eu gostaria de ter lido todas elas. A primeira é muito boa porque ela fala assim das pessoas que acham que podem enganar os outros, né? Que podem se mostrar como pessoas boas, né? Assim, amáveis, benevolentes e tal, e quando chega em casa faz exatamente o contrário. Né? Essa foi a primeira que eu achei muito boa também, mas como eu quis mostrar bem, assim, enfocar esse texto e esse conteúdo dentro da minha experiência, aí eu escolhi a paciência e a cólera. Então, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Se a gente considerar no pé da letra que todos somos irmãos, e a gente, na nossa casa, o seu irmão de verdade, né, de sangue, assim, se ele faz alguma coisa de errado, você não vai lá orientar? Você não vai falar alguma coisa? Ou o seu filho, que seja, faz parte, assim, uma obrigação quase nossa, e faz parte da nossa evolução, auxiliar os outros na educação, vamos dizer assim, daquilo que você consegue auxiliar. O grande problema é que a gente não sabe ainda como fazer isso direito, né? A gente, você está falando de uma cólera sua aí, eu estou pensando num exemplo terrível que eu vivencio diariamente, de cólera, assim, exaltada por causa de uma... Você escreveu na linha errada aqui, devia ter escrito na linha certa aqui. Então, é o jeito com que as pessoas ainda não sabem lidar com os outros e orientar as outras pessoas. Se a gente pensar que aquela pessoa é como se fosse seu filho, seu irmão, e você tratar essa pessoa dessa forma, com certeza você vai fazer o melhor possível e evitar vários problemas, né? Então a gente não precisaria nem pensar numa punição, vamos dizer assim, né? A gente ainda nem consegue
punir assim as pessoas, tem as entidades específicas aqui para isso, né? Mas a gente conseguiria orientar. Então eu acho que faz parte da nossa evolução também auxiliar quando a gente consegue em alguma coisa, né? Você chegar, falar para a pessoa. Mas eu acho que muitas vezes aquela coisa que está dentro é o que vai para fora, né? Assim, até com casos familiares, a pessoa ela está tão em crise com ela não consegue. Assim, quando ela briga com o outro, na verdade ela está brigando com ela. É muito. É a coisa do autoconhecimento, né? Assim, isso até mesmo comigo, em relação aos meus filhos, quantas vezes, nossa, arrependimentos assim, homéricos, e que eu não estava bem, eu não conseguia lidar comigo, e aí eu tive que lidar com o outro, e aí não funcionou nada. A cólera realmente é um ponto. Vamos encerrar então. Senhor Jesus, vamos agradecer do fundo do nosso coração pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui hoje reunidos para viver esse momento de educação, de conhecimento, de diálogo e aprendizado. Que a gente possa assimilar esses conceitos, que eles façam cada vez mais presentes dentro da nossa existência atual. Que a gente veja essas oportunidades como que elas realmente são, uma oportunidade de crescimento, que a gente seja cada vez mais amável, compreensivo, benevolente, fraterno, companheiro, irmão. Que a gente possa ajudar aqueles que estão à nossa volta com esses sentimentos no nosso coração. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos trouxe até aqui em segurança, que vai nos acompanhar durante o passe, que se segue, durante os próximos dias dessa semana e da próxima semana, até que nós possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus.